Estados Unidos recomendam pausar o uso da vacina Johnson & Johnson por preocupações com coágulos de sangue após descobrirem coágulos de sangue potencialmente perigosos em 6 mulheres. Agências federais de saúde dos Estados Unidos recomendaram parar o uso da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. As agências federais de saúde dos Estados Unidos exigiram nesta terça-feira, 13, uma pausa imediata no uso da vacina de dose única anti-Covid-19 da Johnson & Johnson, J&J. 6 pessoas que receberam a vacina nos Estados Unidos já desenvolveram uma doença rara relacionada com coágulos de sangue, relataram as autoridades informadas sobre a decisão. Hoje a FDA, Administração de Controle de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos, e os CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, emitiram uma declaração a respeito da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Por uma abundante precaução, recomendamos uma pausa no uso desta vacina. Em uma declaração conjunta, o CDC e a FDA anunciaram que a medida foi tomada para permitir uma investigação após coágulos de sangue potencialmente perigosos serem detectados em 6 mulheres nos dias seguintes a serem vacinadas, e também devido a uma redução da contagem de plaquetas no sangue. O tratamento deste tipo específico de coágulo de sangue é diferente do tratamento que normalmente pode ser administrado. Os CDC convocaram uma reunião do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização na quarta-feira, 14, para rever mais profundamente estes casos e avaliar seu significado potencial. A FDA revisará essa análise, pois também está investigando esses casos. Além de canais de distribuição federal dos Estados Unidos, tais como locais de vacinação em massa, espera-se que os estados e outros fornecedores também parem temporariamente de administrar a vacina J&J. 4 casos graves de coágulos de sangue incomuns tinham sido relatados depois que as pessoas receberam a vacina da Johnson & Johnson, de acordo com autoridades sanitárias europeias, que disseram estar investigando esses incidentes e que não está atualmente claro se houve uma associação causal entre a vacina e os coágulos. Desde 3 de março, mais de 6,8 milhões de doses da vacina J&J já foram administradas nos Estados Unidos, com a agência Sputnik Brasil. Encontrado fator que triplica risco de internação em UTI e morte por Covid-19. Pesquisadores norte-americanos descobriram que o risco de morte pelo novo coronavírus é 2,5 vezes maior em caso de baixa atividade física praticada pelo paciente, e que não realizá-la aumentaria em até 2 vezes a possibilidade de internação. Os cientistas do Centro Médico Kaiser Permanente, nos Estados Unidos, estudaram os dados de quase 50 mil pacientes infectados pela Covid-19, sugerindo que atividade física regular forneceria forte proteção contra a hospitalização, admissão em unidade de terapia intensiva, UTI, e morte decorrentes da doença. Mesmo os exercícios de forma moderada praticados por pacientes reduzem as chances da forma grave da Covid-19, quando comparados a pacientes que não eram ativos, segundo o estudo publicado na revista British Journal of Sports Medicine. Avaliações de atividades físicas têm sido realizadas durante consultas no centro médico desde 2009. Para a obtenção dos dados, os pacientes são questionados sobre quantos dias por semana praticam exercícios físicos de moderados a intensos e, em média, quantos minutos eles se exercitam nesses níveis. No total,
6,4% foram considerados consistentemente ativos e 14,4% consistentemente inativos. O restante dos pacientes pertenciam à categoria de inconsistentemente ativos. Entre todos os pacientes com Covid-19 estudados, 8,6% foram hospitalizados, 2,4% foram internados em UTI e 1,6% morreram. Os resultados da pesquisa mostram que a falta de atividade física aumenta a possibilidade da forma grave do coronavírus. Serem consistentemente inativos mais que dobrou as chances de hospitalização de pacientes quando comparados aos que realizam exercícios físicos regulares. Os que estavam consistentemente inativos tiveram 1,73 vezes mais chances de serem internados em UTI do que os consistentemente ativos. A probabilidade de morte foi 2,49 vezes maior para pacientes consistentemente inativos, em relação aos que tinham atividade física regular. Mesmo os pacientes inconsistentemente ativos apresentaram expectativas menores de desenvolverem a forma grave da Covid-19 quando comparados aos que estavam consistentemente inativos. Então, o estudo sugere que qualquer atividade física traz benefício. Mesmo após ter incluído variáveis como obesidade e tabagismo na análise, ainda vimos que a inatividade esteve fortemente associada a maiores chances de hospitalização, internação em UTI e morte em comparação à prática de atividade física moderada ou qualquer exercício, disse a coautora do estudo, Dra. Deborah Hong-Yang. Cientistas aconselham caminhar 30 minutos por dia, 5 dias por semana, em um ritmo moderado, para ter atividade diária e desenvolver maior proteção contra a Covid-19 grave. China insta que Estados Unidos não brinquem com fogo na questão de Taiwan. Nesta terça-feira, 13, a China instou que os Estados Unidos parem de brincar com fogo em torno de Taiwan e apresentou uma denúncia após Washington ter emitido diretrizes que a China instou que os Estados Unidos parem de brincar com fogo em torno de Taiwan e apresentou uma denúncia, nesta terça-feira, 13, após Washington ter emitido diretrizes que permitirão aos funcionários dos Estados Unidos se reunirem mais livremente com autoridades da ilha. A decisão do Departamento do Estado norte-americano de aprofundar as relações com a ilha autogovernada de Taiwan foi tomada em meio à crescente atividade militar da China à volta da ilha, incluindo incursões quase diárias de sua força aérea na Zona de Defesa Aérea de Taiwan. O porta-voz da chancelaria chinesa, Zhao Lijian, disse aos jornalistas que eles apresentaram considerações firmes aos Estados Unidos, de acordo com a agência Reuters. A China insta que os Estados Unidos não brinquem com fogo na questão de Taiwan e parem de imediato qualquer forma de contatos oficiais entre os Estados Unidos e Taiwan, lidem com o assunto cautelosa e apropriadamente e não enviem sinais errados às forças independentistas de Taiwan para não influenciar subversivamente e danificar as relações sino-americanas, bem como a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan, afirmou o porta-voz. Taiwan é o assunto territorial mais sensível para a China, bem como um grande ponto de discórdia entre Pequim e Washington. A Marinha dos Estados Unidos tem regularmente conduzido o que chama de passagens rotineiras no Estreito de Taiwan. Washington expressou preocupação com os esforços de intimidação chineses na região, incluindo em relação a Taiwan, reiterando que o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan é rocha sólida. A China, por sua vez,
acredita que os Estados Unidos estão em conluio com Taiwan para desafiar Pequim e dar apoio aos que querem que a ilha declare independência formal. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, afirma que a ilha é um país independente, chamado República da China, nome oficial de Taiwan. Com a agência Sputnik Brasil. Biden pronto para anunciar a retirada dos Estados Unidos, mesmo enquanto a paz foge do Afeganistão. O anúncio planejado do presidente Joe Biden, nesta quarta-feira, 14, de uma retirada completa dos Estados Unidos do Afeganistão em 11 de setembro, visa a encerrar o livro sobre a guerra mais longa da América, já que os críticos alertam que a paz está tudo menos garantida após 2 décadas de combates. Enquanto as autoridades divulgavam os planos de retirada de Biden, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos renovou as profundas preocupações na terça-feira sobre as perspectivas para o governo apoiado pelos Estados Unidos em Cabul, que está se agarrando a um impasse em erosão. O governo afegão terá dificuldade em manter o Talibã sob controle se a coalizão retirar o apoio, disse a avaliação dos Estados Unidos, que foi enviada ao Congresso. Cabul continua enfrentando contratempos no campo de batalha, e o Talibã está confiante de que pode alcançar a vitória militar. Biden planeja anunciar na Casa Branca na quarta-feira que todas as tropas americanas no Afeganistão serão retiradas até 11 de setembro, disseram autoridades americanas. O 11 de setembro é uma data altamente simbólica, chegando 20 anos ao dia dos ataques da Al-Qaeda aos Estados Unidos, o que levou o então presidente George W. Bush a iniciar o conflito. A guerra custou a vida de 2.400 militares americanos e consumiu cerca de US$2 trilhões. O presidente democrata confirmou o prazo de retirada de 1º de maio, estabelecido por seu antecessor republicano, Donald Trump, que tentou, mas não conseguiu retirar as tropas antes de deixar o cargo. A decisão de Biden manterá 2.500 soldados no Afeganistão após o prazo final de 1º de maio, mas as autoridades sugeriram que as tropas poderiam partir totalmente antes de 11 de setembro. O número de soldados dos Estados Unidos no Afeganistão atingiu o pico de mais de 100 mil em 2011. Não há solução militar para os problemas que assolam o Afeganistão, e vamos concentrar nossos esforços no apoio ao processo de paz em andamento, disse um alto funcionário do governo. Ainda não está claro como a ação de Biden afetaria uma cúpula planejada de 10 dias sobre o Afeganistão, começando em 24 de abril em Istambul, que incluirá as Nações Unidas e o Catar. O Talibã, que foi afastado do poder em 2001 por forças lideradas pelos Estados Unidos, disse que não participará de nenhuma cúpula que tome decisões sobre o Afeganistão até que todas as forças estrangeiras tenham deixado o país. Não é boa maneira de retirar. Os críticos disseram que o plano de partida parece entregar o Afeganistão a um destino incerto, algo que os especialistas dizem ser talvez inevitável. Não há uma boa maneira de os Estados Unidos se retirarem do Afeganistão. Não pode reivindicar a vitória e não pode esperar indefinidamente por alguma forma cosmética de paz, disse Anthony Cordesman, do Centro de Estudos para Estratégias e Estudos Internacionais em Washington. O senador democrata Jack Reed, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, considerou a decisão muito difícil para Biden. Mais de 620 mil micro e pequenas empresas foram abertas em 2020. Entre os setores que abriram maior número de unidades no ano passado estão o comércio varejista,
restaurantes e serviços de escritório e apoio administrativo. Dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, mostram que, em 2020, foram abertas 626.883 micro e pequenas empresas em todo o país. Desse total, 535.126 eram microempresas, 85%, e 91.757, 15%, eram empresas de pequeno porte. Os setores onde as microempresas abriram maior número de unidades em 2020 foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 20.398 empresas, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 16.786, e restaurantes e similares, 13.124. Já os setores onde as pequenas empresas abriram mais estabelecimentos foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 3.108, construção de edifícios, 2.617, e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 2.469. De acordo com o SEBRAE Nacional, o resultado evidencia a força do empreendedorismo no Brasil. Com base em dados do governo federal, apurou-se que, no ano passado, o país criou 3,4 milhões de novas empresas, alta de 6% em comparação a 2019, apesar da pandemia de Covid-19. Ao final de 2020, o saldo positivo no país foi de 2,3 milhões de empresas abertas, com destaque para microempreendedores individuais, MEI. De acordo com o Ministério da Economia, o registro de 2,6 milhões de MEI em 2020 representou expansão de 8,4% em relação ao ano anterior, levando essa categoria de empreendedores ao total de 11,2 milhões de negócios ativos no país. O MEI representa hoje 56,7% das empresas em atividade no Brasil e 79,3% das empresas abertas no ano passado. Importância: números divulgados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro, SEBRAE-RJ, confirmam a importância do empreendedorismo para garantir a sobrevivência das empresas e a renda dos micro e pequenos empresários. Ao mesmo tempo em que a crise provocada pela pandemia de Covid-19 causou o fechamento de 90,2 mil pequenos negócios no estado, foram abertos mais de 307,8 mil pequenos negócios, com destaque para o setor de serviços, com quase 160 mil novas empresas. Foi um dado que espantou bastante a gente, comentou, em entrevista à Agência Brasil, o analista do SEBRAE-RJ, Felipe Antunes. A pandemia causou impacto em todos os setores. Toda a economia sofreu. No nosso entendimento, porém, as pessoas precisam gerar renda, muitas foram demitidas e procuraram o empreendedorismo, abrindo empresas para ter geração de renda. Nesse processo, Antunes ressaltou que o microempreendedor individual, MEI, teve grande destaque. 88% das empresas que abriram foram por meio desse regime do MEI, que oferece facilidade para a pessoa abrir um negócio. Por isso, há um percentual muito alto de MEI entre as empresas abertas. Receita: o levantamento do SEBRAE Rio, elaborado com base nos dados da Receita Federal, revela que salão de beleza, cabeleireiro, manicure e pedicure,
e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar foram as principais atividades escolhidas pelos microempreendedores individuais. Para o analista, o MEI foi uma válvula de escape no cenário trazido pela pandemia. O empresário, por necessidade, precisou continuar no mercado e viu o empreendedorismo como opção de gerar renda, acrescentou. Do total de novas empresas que surgiram no estado do Rio de Janeiro em 2020, o setor de serviços foi responsável pela abertura de 159,9 mil empresas, seguido pelo comércio, 72,5 mil, a indústria, 52,7 mil, economia criativa, 10,5 mil, o turismo, 9,9 mil, e a agropecuária, 2,1 mil. Por atividade, o desempenho dos pequenos negócios foi liderado por serviço de escritório e apoio administrativo, comércio varejista de roupas, serviço médico ambulatorial e restaurantes. Fechamento. Durante o ano de 2020, o setor de serviços foi o que mais fechou empresas no estado do Rio, 39,1 mil, seguido pelo comércio, 28,8 mil, a indústria, 14 mil, economia criativa, 4,1 mil, o turismo, 3,5 mil, e a agropecuária, 470. O setor de serviços precisa muito da presença de pessoas e a pandemia, ao interromper a circulação, prejudicou muito o setor de serviços, mas o setor de comércio também teve impacto, comentou Felipe Antunes. As atividades voltadas para o comércio varejista de roupas e restaurantes foram as que sofreram maior impacto por causa da pandemia. Das microempresas que fecharam, 42% eram do setor de comércio, mostra a pesquisa. Secretário de Saúde pede agilidade na transferência de pacientes. Demora na transferência de pacientes de uma unidade para outra pode levar à piora dos casos, diz o secretário Carlos Alberto Chaves. Em março, tempo médio foi de 8 horas. O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, cobrou nesta terça, 13, mais agilidade na transferência de pacientes com Covid-19 que precisem de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI. Para Chaves, o tempo de transferência entre diferentes unidades tem sido um dos fatores que levam ao agravamento dos casos. Ele pediu que os municípios disponibilizem mais ambulâncias. Em 8 horas, o quadro do doente se agrava. O doente chega para a enfermaria e já precisa dar entrada na UTI. Segundo o secretário, o trabalho em algumas unidades de pronto atendimento, UPAs, tem deixado a desejar, causando demora na liberação de doentes que já têm vaga reservada em outro estabelecimento de saúde. Sabemos quais são as unidades hospitalares e UPAs que estão fazendo isso. Não são todas. Aquelas que estão fazendo serão penalizadas. Não há tempo para brincadeira. Estamos em uma guerra, disse Chaves. O secretário fez a cobrança durante entrevista coletiva organizada pela Secretaria de Estado de Saúde, SESRJ, para apresentar dados e ações em desenvolvimento em meio à pandemia. Conforme o balanço, em março, o tempo médio decorrido entre a reserva do leito de UTI e a internação de pacientes com Covid-19 foi de 8 horas. Em janeiro, o cenário era pior, a média de espera era de 11 horas. Os números são similares para os leitos de enfermaria. No mês passado,
a média de tempo entre a reserva da vaga e a internação também foi de 8 horas. Em janeiro, era de 10 horas. Nosso trabalho atual, dia e noite, é acelerar a saída da unidade. Você não pode deixar o doente, já com a vaga certa, esperando 8 horas para chegar em outra unidade. Tem que ter cobranças na ponta. Este é o meia-culpa, a admissão de culpa que estamos fazendo, afirmou o secretário. A subsecretária de Unidades Próprias da SESRJ, Mayla Marçal Portela, informou que a pasta está entrando em contato com as unidades que têm registrado demora. Isso não deveria ser um papel nosso. O paciente deveria estar pronto para ser transferido. Mesmo assim, estamos incansavelmente trabalhando em cima disso para poder otimizar esse tempo, afirmou. Questionado sobre o papel do comitê científico instituído por meio de decreto publicado segunda, 12, pelo governador interino Cláudio Castro, o secretário disse que sequer sabia que a estrutura seria criada e que esta não terá papel na SESRJ. De acordo com o decreto, 10 profissionais da saúde vão atuar na elaboração de recomendações, na avaliação do desempenho do Sistema Único de Saúde, SUS, e no desenvolvimento de relatórios. Não tive nenhuma participação e nem sabia. Não tenho vínculo com ninguém, disse Carlos Alberto Chaves. Eu sou técnico e não me envolvi nisso. Não tive tempo, estava levando as vacinas. Não tenho tempo para isso. Tenho tempo para salvar vidas, acrescentou o secretário. Regulação. Dados sobre a disponibilidade de leitos também foram apresentados. Segundo a última atualização, feita segunda, 12, 462 pessoas com Covid-19 aguardam vagas de UTI, número que representa uma queda de 31% em 7 dias. Segundo a SESRJ, desde o dia 15 de março, foram criados 280 novos leitos nos hospitais estaduais e 156 nos hospitais federais localizados no estado. Os estabelecimentos de saúde de ambos os níveis somam atualmente 711 vagas de UTI e 548 de enfermaria. Esses números não incluem a rede privada e as unidades municipais. Uma questão tratada na apresentação da SESRJ foram os desafios envolvendo a regulação do acesso, isto é, a organização, o controle e o gerenciamento dos fluxos no âmbito do SUS. Por meio da regulação, podem ser identificados vazios sanitários e lacunas assistenciais, elementos que devem ser levados em conta na elaboração de estratégias e políticas públicas. Entre os problemas que a pasta busca enfrentar estão a ausência de sistema informatizado que interligue o complexo regulatório em tempo real, a falta de protocolos pactuados entre todas as secretarias municipais de saúde, a inexistência de normas comuns para que se eliminem regulações paralelas de leitos e as falhas de comunicação entre as esferas federal, municipal, universitária e estadual. A secretaria prestou ainda informações sobre o Hospital Modular de Nova Iguaçu, inaugurado há 10 dias. O hospital está funcionando com 150 leitos, sendo 60 de enfermaria e 90 de UTI. As vagas serão expandidas gradativamente. A capacidade máxima é de 300 leitos. A unidade não atenderá demanda espontânea, apenas pacientes com Covid-19 encaminhados pelo sistema de regulação. Será dada prioridade aos que estão internados em UPAs e unidades pré-hospitalares.
As obras do Hospital Modular terminaram em junho de 2020 e custaram R$ 62 milhões. Uma série de imbróglios e questionamentos adiaram 3 vezes a inauguração. As atividades tiveram início no dia 3 deste mês abril. A unidade foi batizada Dr. Ricardo Cruz, em homenagem a um reconhecido cirurgião que morreu com Covid-19 em dezembro do ano passado, com a Agência Brasil. Queiroga anuncia 15,5 milhões de doses de vacina da Pfizer até junho. Anúncio foi feito após reunião do Comitê da Covid-19. Trago para os senhores uma boa notícia: a antecipação de doses da vacina da Pfizer, fruto de ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o principal executivo da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões da Pfizer já no mês de abril, maio e junho, disse em pronunciamento após participar da segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, no Palácio do Planalto, em Brasília. Também participaram da reunião e do pronunciamento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o deputado federal Dr. Luizinho, PPRJ, e a enfermeira Franciele Fantinato, que foi anunciada por Queiroga como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde. Franciele é atualmente coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde. No pronunciamento, foram anunciadas ainda novas medidas para agilizar compra de medicamentos e oxigênio, proposta de programas de geração de emprego e de apoio a crianças que perderam os pais para a Covid-19. O comitê, criado em março deste ano, é composto pelos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e, na condição de observador, por um representante do Judiciário. Também participaram do comitê o ministro da Saúde e outros integrantes do governo. Com a Agência Brasil. Apesar de mortes pela Covid em alta, pelo menos 18 estados afrouxaram restrições. Após apertar medidas, governadores têm recuado em ações de isolamento no último mês. Só 3 estados, SP, MG e AP, vetam a abertura de bares e restaurantes para clientes, segundo entidade. Apesar dos sucessivos recordes de mortes pela Covid-19 no país nas últimas semanas, ao menos 18 estados estão flexibilizando medidas de isolamento social. As mudanças recentes incluem a liberação ampla das atividades econômicas, como em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que adotam só o toque de recolher, e a permissão de funcionamento do comércio com restrições de horários, no Ceará. Nesta semana, São Paulo permitiu a retomada de aulas presenciais e de torneios esportivos, além dos serviços de drive-thru e takeaway no comércio. Especialistas criticam a reabertura no momento de alta de mortes e casos. A média diária de óbitos supera 3.000 vítimas, parte deles defende o lockdown. Embora represente um recorte de apenas um setor da economia, pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrasil, também exemplifica a queda das restrições. Atualmente, só 3 estados mantêm fechados para o público estabelecimentos desse setor: Amapá, Minas e São Paulo. Em todos os outros, os locais estão abertos ou abertos parcialmente. De acordo com os especialistas, aglomerações noturnas estão entre as principais causas da disseminação do novo coronavírus.
Representantes das secretarias estaduais de saúde argumentam que municípios têm autonomia em flexibilizações locais. O Estado mantém a bandeira preta, a mais restritiva, mas o plano de combate à pandemia permite que os municípios com melhores condições sanitárias possam ter restrições menores. Mas não é para abrir tudo, explica Bruno Naundor, diretor de auditoria do SUS da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Das cerca de 22 mil mortes já registradas no estado, 7.350 foram registradas em março, ou 35% do total. Durante uma parte do mês, o governo suspendeu esse modelo de cogestão, que dá autonomia às prefeituras. Hoje, os números permanecem elevados, a ocupação é de 86% dos leitos de UTI no Sistema Único de Saúde, SUS, e, na rede privada, de 102%. Na Bahia, esse movimento municipal causa preocupação. O secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas, explica que o Estado conseguiu conter as taxas de transmissão da doença com medidas de restrição, incluindo o toque de recolher. O patamar de ocupação de UTIs, porém, segue elevado, 85%. É temerário flexibilizar restrições de forma unilateral. Isso tende a gerar movimentação populacional na direção do município em abertura e aumento de contágio, alerta. Em Mato Grosso do Sul, todas as atividades estão liberadas para conter a disseminação do coronavírus. A principal medida é apenas toque de recolher das 5 horas às 21 horas. Novamente, o governo estadual cita a responsabilidade municipal. O governo de Mato Grosso já estipulou e divulgou as formas como os municípios devem agir em relação às medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19, como isolamento e distanciamento social. Portanto, diante deste contexto e das orientações do governo, cabe às gestões municipais a decisão de flexibilização do distanciamento e isolamento social, pois a execução de medidas restritivas é uma atribuição dos municípios, diz nota enviada pela Pasta da Saúde sul-mato-grossense. O Rio planeja uma abertura mais ampla. Após 2 semanas fechados, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PSC, autorizou reabrir bares, lanchonetes, restaurantes e shoppings, que voltaram a funcionar na sexta-feira, dia 9. Espaços culturais e estabelecimentos de lazer, como cinemas, teatros e bibliotecas, também podem funcionar. O horário de todos esses estabelecimentos, no entanto, é reduzido. A cidade continua com toque de recolher das 23 horas às 5 horas e as praias, cachoeiras e parques seguem fechados. Nas praias, estão permitidos apenas atividades individuais na água e na areia, porém a prefeitura já estuda autorizar em breve a prática de esportes coletivos em horário reduzido. Shows, eventos e festas continuam proibidos. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro tem sido forte crítico das medidas de isolamento, sob o argumento do risco de desemprego alto. A redução dos contatos sociais é recomendada por especialistas e teve êxito em outros países, como Reino Unido e Portugal, onde as taxas de contágio caíram após o fechamento da economia. Bolsonaro chegou a entrar na justiça contra os governos do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia para derrubar decretos que previam toque de recolher. A ação foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, sem análise de mérito.
Especialistas condenam flexibilização. O número elevado de casos e de mortes de Covid nas últimas semanas indica que este não é o melhor momento de reabertura da economia, mesmo que gradual. A opinião é do epidemiologista Eliseu Alves Waldman, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP. Os dados mostram que não é o momento de abrir. O grande problema é que o país não tem coordenação única. Com isso, é difícil manter medidas restritivas por longo prazo em função das consequências econômicas. Elas não são pequenas, afirma Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, compartilha a visão negativa. Os governadores estão contradizendo os cientistas. Não tivemos queda significativa que justificasse a passagem da fase emergencial para a fase vermelha em São Paulo. O mês de abril será pior que março. Passamos de uma crise sanitária para uma crise funerária, critica. Existem estudos que apontam que o lockdown é tão eficiente quanto a vacinação para conter a disseminação do vírus, diz Flávio Fonseca, virologista da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O principal responsável por esse cenário é a população brasileira que, de uma forma geral, não seguiu com rigor os 3 pilares da prevenção: evitar aglomeração, promover o distanciamento social e o uso de máscara. Podemos discutir os fatores que levaram a esse comportamento, como a falta de envolvimento do governo central, mas a população nunca aderiu de fato à prevenção, opina. Agência Estado. Negligência e negacionismo com Covid-19 isolam Brasil na comunidade internacional. A França anunciou nesta terça-feira, 13, a suspensão de todos os voos com o Brasil por conta da disseminação da variante brasileira do coronavírus. Para especialista, a medida é um reflexo de como o governo brasileiro vem encarando a pandemia. Além da medida do governo francês, a identificação de um surto da variante brasileira do coronavírus, AP1, em um resort de esqui no Canadá levou o estabelecimento a fechar suas portas na última segunda-feira, 12. O advogado especialista em Direito Internacional Público e coordenador do curso de Direito da IBMEC-SP, Alan Vendrame, afirmou que as restrições ligadas ao Brasil são um reflexo do modo como a pandemia vem sendo encarada pelo governo brasileiro, sobretudo pela falta de medidas de controle da disseminação do coronavírus. De acordo com ele, o governo brasileiro adotou uma política negligente ao não realizar uma campanha para estimular o uso de máscaras e distanciamento social, não realizando lockdown para conter a disseminação do vírus e não fechando as fronteiras com outros países quando havia tempo de impedir o rápido contágio no território brasileiro. Nosso governo praticamente nada disso fez, ao não ser o auxílio emergencial. Então qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que nós, infelizmente, nosso país é um viveiro das mutações do coronavírus. Nós somos um laboratório a céu aberto, infelizmente, acrescentou o especialista em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Alan destacou que tratasse de uma negligência deliberada, que fica evidente pelo negacionismo, que fica evidente pela posição anti-ciência, pela posição, portanto, anti-vida em relação à pandemia da Covid-19. Ao comentar a decisão do governo francês de suspender os voos com o Brasil, Vendrame destacou que, do ponto de vista do direito internacional público, essas restrições são absolutamente legítimas e legais.
Isso é um princípio consagrado no direito internacional público chamado soberania. Os Estados são soberanos, os governos são soberanos para tomar suas decisões dentro dos respectivos territórios, afirmou. Segundo o profissional, é absolutamente esperado que um governante faça uma restrição de pessoas vindas de um país cujo governo é negacionista, cuja transmissibilidade segue descontrolada, cujo número de mortos cresce exponencialmente. O advogado disse acreditar que a tendência do Brasil é continuar isolado da comunidade internacional enquanto a disseminação da nova variante continuar descontrolada. Com a agência Sputnik Brasil. Madoff se foi, mas as pirâmides resistem. Morreu hoje, nos Estados Unidos, às vésperas de completar 83 anos, em 29 de abril, Bernie Madoff. Para quem não está ligando o nome à pessoa, lembro que ele ganhou fama como mega investidor e ascendeu ao respeitável posto de presidente da Nasdaq, a primeira bolsa de cotações eletrônicas nos Estados Unidos, já nos anos 70. Mas Madoff usou seu prestígio para obter ganhos fáceis com a montagem de pirâmides financeiras. Foi bem-sucedido durante algum tempo. Até que em 2008, durante a crise do subprime de julho-agosto daquele ano, que gerou a maior crise financeira mundial, sua pirâmide financeira não resistiu e veio abaixo como um castelo de cartas. Condenado em dezembro de 2009 a 150 anos pela maior fraude na história de Wall Street, com prejuízos de 65 bilhões de dólares para cerca de 8 mil investidores, morreu no Federal Medical Center, em Butner, na Carolina do Norte. A tentação que leva celebridades como jogadores de futebol e atores globais a perderem 170 milhões de reais na obscura JJ Invest, do improvável gestor Jonas Jaimovic só tem explicação na ganância misturada com estupidez. É razoável, quando a Selic rende menos de 0,4% ao mês, está em 2,75% ao ano e deve ir a 3,50% ao ano em 6 de maio, alguém prometer retornos de 5% a 10% ao mês. Ao ano já seria bom. Pois a CVM vira e mexe pune emissões não registradas por analistas de investimentos sem credencial para tal, como JJ. Se você quase caiu numa pirâmide ou conhece quem caiu, saiba que Madoff engambelou peixes graúdos de Wall Street do circuito financeiro mundial. O Fairfield Greenwich Advisors tinha 7,5 bilhões de dólares aplicados, o Tremont Capital Management, 3,3 bilhões de dólares, o Banco Santander, 2,87 bilhões de dólares, o Bank Medici, 2,1 bilhões de dólares, a Ascot Partners, 1,8 bilhão de dólares e o HSBC, 1 bilhão de dólar, entre outros menos conhecidos. Em boa parte, usava sua boa imagem de grande filantropo da colônia judaica para arrebanhar novos investidores e assim fazer a pirâmide funcionar. Dos bilhões investidos com Madoff, o administrador nomeado pelo tribunal recuperou mais de 13 bilhões de dólares de cerca de 17,5 bilhões de dólares que os investidores investiram nos negócios de Madoff. Ministros do STF confirmam decisão de Barroso que determinou instalação da CPI da pandemia. A comissão vai investigar as ações e eventuais omissões do Palácio do Planalto durante o enfrentamento da Covid-19. Nessa terça-feira, 14, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, GMMG, oficializou a criação da comissão.
A análise da liminar concedida por Barroso pelos outros ministros estava marcada para começar na próxima sexta-feira, 16, mas a data foi antecipada em razão da urgência e a relevância da matéria. A análise da liminar concedida por Barroso pelos outros ministros estava marcada para começar na próxima sexta-feira, 16, mas a data foi antecipada em razão da urgência e a relevância da matéria. Durante seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, disse que não há nada novo na decisão que tomou. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. A instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário da Casa Legislativa, seja do plenário da Casa Legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria se opor a tal requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas. Atendidas exigências constitucionais, impõe-se a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou. A ação foi protocolada no STF pelos senadores Alessandro Vieira, Cidadania C, e Jorge Cajuru, Cidadania GO. No total, 31 senadores assinaram o pedido de criação da comissão, mais do que os 27 exigidos pelo regimento. O requerimento que pedia a criação da CPI foi protocolado no dia 15 de janeiro, mas Pacheco relutava em autorizar a instalação da comissão, argumentando que a prioridade da casa era o combate à Covid, com a agência Sputnik Brasil. Brasil supera 360 mil mortes pelo novo coronavírus. O Brasil registrou mais 3.459 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19, elevando para 361.884 as vítimas da pandemia no país, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta quarta-feira, 14. Segundo o novo boletim, o país somou 13.673.507 casos do coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da emergência sanitária, com o acréscimo de 73.513 contágios. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 continua em 2,6% na média nacional e a de mortalidade está em 172,2 a cada 100 mil habitantes. As médias dos últimos 7 dias de falecimentos e infecções caíram em relação a ontem e chegaram a 3.015 e 68.615, respectivamente. O estado brasileiro com maior número de casos e de vítimas da doença é São Paulo, com 268.631 contágios e 85.475 vidas perdidas. No entanto, o Rio de Janeiro é o que possui a maior média na letalidade da doença, com 5,8%, seguido por Pernambuco, 3,5%, Amazonas, 3,4%, e São Paulo, 3,2%. De acordo com o portal Covid-19 no Brasil, https://coronavírus.gitoub.io/, o território brasileiro tem 24.823.301 pessoas que receberam ao menos uma dose das duas vacinas aplicadas no país e 7.989.911 que foram totalmente imunizadas com as duas doses, o que representa 3,77% da população, com a agência ANSA.